E eu me pergunto hoje, por que que eu mesmo, Jacó, por que que eu demorei tanto a querer entrar de vez no caminho do sonambulismo? Porque o sonambulismo foi quem abriu as portas para o hipnotismo, foi quem abriu as portas para a psicanálise, foi quem abriu as portas para o conhecimento da alma de verdade, literalmente falando. E a gente pegou tudo isso aí e deixou dormindo. Por exemplo, chegou agora a apometria. O que é a apometria? A apometria é uma particularidade de alguém que está experimentando o sonambulismo. Quando a gente pergunta assim, as pessoas que fazem as chamadas viagens astrais, está dentro do sonambulismo. Se você fala das experiências de quase morte, estão lá dentro do sonambulismo. E aí, se você fala de catalepsia, letargia, êxtase, dupla vista, está tudo lá dentro do sonambulismo. Meu Deus, e o que, que a gente está fazendo? A gente está dormindo com isso. Humana. Qual a importância que o senhor vê, ou, na verdade, a falta de importância que a gente dá realmente para o sonambulismo? O que o sonambulismo pode mostrar para a gente e acrescentar, hoje em dia, na nossa medicina também, né? Uhum. Olha, sobretudo, Igor, acontece dois fatores fortes aí. O medo que se criou em cima disso. Se criou um pânico, não foi nem um medo, se criou um pânico em cima do sonambulismo. E depois houve uma falha na origem. Grandes magnetizadores, quando viram que com o sonambulismo poderiam fazer espetáculos e não perceberam que fazer espetáculo com sonambulismo dava errado, e isso fez com que surgisse a descrença do sonambulismo. Então, a gente tem um erro grave histórico e depois temos um erro que foi perpetuado pelo medo. Então, as pessoas têm medo de que você entrar num estado sonambúlico não voltar, tem medo de não saber controlar. Teve muitos casos de pessoas que entraram em sonambulismo e depois passaram por sequelas por conta exatamente da pessoa que tinha induzido não saber resolver. E ainda por cima teve a clássica confusão que se faz com o sonambulismo fisiológico e o sonambulismo magnético. O sonambulismo magnético, quando a gente fala hoje, passes transversais ou longitudinais, imposição de mãos, circulares, sopro, essas técnicas todas, elas foram orientadas em processos sonambúlicos. Foram as experiências sonambúlicas que ensinaram essas técnicas básicas de magnetismo. Então, por que não estudar o sonambulismo? Com o sonambulismo, investigar coisas que, e aí eu uso muito, e isso é necessário que seja colocado, que o sonambulismo ele é atemporal e não local. O que isso quer dizer? Você pode sondar tanto o que está para trás como o que está para frente. Você tem uma possibilidade imensa. E, normalmente, a gente fica em dúvida quanto à possibilidade de ir para frente. Marquês de Conseguir, o grande primeiro sonâmbulo que ele teve era um camponês que não sabia sequer escrever o nome. E este camponês, chamado Victor, ele dizia o que tinha, quando teria uma nova crise e quanto tempo duraria a nova crise. Mas isso não foi uma única nem duas vezes. Então ele dizia, no dia 12 de setembro, a tantas horas eu vou entrar em crise. E aí, enquanto isso com o Vitor cresceu essa informação, muita gente vem logo dizer, não, isso é autossugestão, ele está se induzindo, então ele induzido, ele entra no processo. Aí chega num dado momento em que o Vitor começa a dizer isso em relação a pacientes que ele sequer via nem sabia quem era. Então, por exemplo, eu não sei quem é Igor Ventura, nunca o vi, não sei nem onde é que ele está, mas de alguma forma me foi pedido para entrar em relação com o Vitor. E eu digo, olha, esse rapaz aí, ele hoje está tendo um surto disso, e se fizer desse jeito, ele fica bom, mas por conta do problema, daqui a mais 7 dias, a tantas horas, ele vai ter um novo surto. Só que eu não sei quem é Igor, não sei onde ele está, não sei de nada. E nem o Igor está sabendo de nada do que está acontecendo aqui. Então, enquanto eu fazia uma previsão em cima de mim mesmo, o seu estava me autoinduzindo, ele poderia ter um peso. Mas na hora que eu estou fazendo isso com alguém que não se tem relação, é outra coisa. E aí,
o exemplo, aí já não mais com o Vitor, né, os exemplos da história do sonambulismo, chegaram a um ponto tal que aí quebra qualquer argumento. É você quando consegue prever o que vai acontecer com um animal, porque aí você já não tem mais essa relação de indução de nada. Então, um determinado animal, eu prevejo que você na sua casa, então vamos lá, eu fui na casa do Igor, o Igor tem um cachorro, e eu vi que o cachorro dele daqui a 2 dias vai ter um surto. E aí, como é que pode acontecer se ninguém sabe de nada, que daqui a 2 dias o cachorro surta? Então, isso tudo para a gente só ter um destaque do quanto importante é o estudo de sonambulismo. Mas a gente desistiu disso. E a gente está pagando o preço da ignorância por não querer fazer isso.